Para falar sobre essa questão, o Revista Brasil TVT conversa agora com Flávio Aguiar, jornalista radicado em Berlim, na Alemanha, professor de literatura e escritor. Boa noite, Flávio. Prazer em falar contigo. Boa noite, Cosmo. Boa noite, Maria Tereza. Boa Prazer noite. falar com vocês. Prazer de estar de retorno aqui à TVT, que eu já frequentei como correspondente e também como pessoa entrevistada. Vamos lá. Verdade. Prazer é nosso, Flávio. E, Flávio, essa semana o mundo presenciou atônito as imagens que vinham do Afeganistão com a retomada do país pelo Talibã. E o que surpreendeu, Flávio, foi milhares de pessoas no aeroporto em Cabul, aquelas imagens chocantes de pessoas penduradas em aviões e chegando a cair. Eu queria que você trouxesse para a gente um panorama da real situação no Afeganistão hoje, com a retirada das tropas americanas de Cabul e a volta do Talibã ao poder. Olha, em primeiro lugar, eu queria dizer que parece, assim, à primeira vista, que os Estados Unidos e os seus aliados estão colhendo o que semearam. Mas isso é apenas parte da verdade, porque quem está colhendo isto é o povo afegão, das mais diferentes facções e das mais diferentes opções religiosas e ideológicas de todo modo. Quer dizer, o que aconteceu? Olhando primeiro para o passado, na década de 80 do século passado, os Estados Unidos financiaram, apoiaram, junto com a Arábia Saudita, os grupos religiosos e os mujahidin que lutavam contra o governo comunista instalado em Cabul, como parte da sua tentativa de cerco da União Soviética, então existente. E, para isto, eles tiveram sucesso. Eles conseguiram neutralizar esse governo a ponto dele cair. Na sequência, seguiu-se uma guerra civil e a única coisa que restou de pé em matéria de oposição e junto com a ideologia do nacionalismo afegão foi o grupo Talibã, que é um grupo relativamente recente, foi formado na década de 90. Talibã em Pashto, que é a linguagem falada pela maior parte dos membros desse grupo, significa estudantes. São jovens, na maioria, que estudaram em escolas de formação islâmica radical, tradicional, sunita, como eu disse, apoiado da corrente sunita do islamismo, né? E que, com a liderança de gente mais madura, mais velha, acabaram assumindo a principal luta contra a ocupação pelos Estados Unidos, que veio a seguir. Por que os Estados Unidos entraram no Afeganistão? Eles começaram entrando tempos atrás, com a história de apoiar esses grupos religiosos ou fanatizados contra as tropas da União Soviética e contra o governo que eles viam como aliado da União Soviética. Mas, no começo desse século, quando houve os atentados contra as Torres Gêmeas em Nova York, eles identificaram Osama Bin Laden, que nessa altura estava assim, asilado no Afeganistão, como o principal mentor desses ataques. E exigiram que os talibãs, que haviam deposto o governo então existente, herdeiro daquele governo comunista anterior, que eles entregassem Osama Bin Laden. Os talibãs se negaram e por isso os Estados Unidos entraram no Afeganistão, arrastando consigo um monte de outros países. Na verdade, a coligação que terminou presente no Afeganistão do Ocidente, envolvendo inclusive a OTAN, aqui a Organização do Tratado do Atlântico Norte, tem mais de 40 países, mas os principais foram o Reino Unido, a França, a Holanda, a Alemanha, que esteve envolvida também, não é? Mas a força principal de ocupação para deslocar os talibãs do poder foi dos Estados Unidos, né? E eles, durante 20 anos, foi a guerra mais longa da história toda dos Estados Unidos, ocuparam o país e tentaram, através de um financiamento que chegou a mais de 2 trilhões de dólares, botar de pé um governo simpático para aquilo que restava do antigo Ocidente dos tempos da Guerra Fria, né? Não conseguiram, por várias razões. Primeiro, os talibãs
simpatias à parte, eu não tenho nenhuma simpatia pelo movimento talibã, mas simpatias à parte, eles têm um apoio significativo popular no Afeganistão. A maioria dos talibãs pertencem a uma etnia chamada de Pashtun, que representa 44% da população afegã. Eles são a maior etnia presente no Afeganistão. E, portanto, desculpe, o Talibã tem uma base popular bastante sólida no Afeganistão. Em segundo lugar, os Estados Unidos, com a sua intervenção, eles ajudaram a provocar uma enorme desorganização no país. O Afeganistão já era um país pobre, hoje está mais empobrecido, mais desorganizado. Um terço da economia do Afeganistão hoje, das rendas do Afeganistão, depende do ópio. O Afeganistão é o maior fornecedor de ópio no mundo, responsável, parece, pelas estatísticas que eu li, 90% da circulação do ópio no mundo inteiro, né? Uma droga assim, que causa enormes danos para a saúde e que inclusive chegou até a atingir também as próprias tropas invasoras dos Estados Unidos. O fato é que eles não conseguiram montar alguma coisa consistente no Afeganistão. Quando os talibãs começaram a ofensiva final, agora 2 semanas atrás, né, o suposto exército afegão simplesmente derreteu. Mas esse derretimento já tinha antecedentes e eles estavam já, digamos, em contato com os talibãs. Muitos membros do exército passavam armamentos, dinheiro para os talibãs, que inclusive contavam também com a facilidade de terem um apoio muito forte na fronteira do Paquistão próximo, porque os Pashtun também habitam a fronteira, a região do Paquistão que faz fronteira com o Afeganistão. Então, quando os Estados Unidos invadiram, muitas das lideranças perseguidas dos talibãs, eles simplesmente se refugiaram no Paquistão, que teve uma atitude sempre ambígua em relação aos talibãs. De um lado, inicialmente protegeram os talibãs, depois, por insistência dos Estados Unidos, consideraram os talibãs um grupo terrorista, mas isso não significou realmente uma repressão. Eles prenderam algumas lideranças dos talibãs, e isso não significou realmente uma repressão sobre os talibãs no Paquistão. Quer dizer, houve muito mais uma espécie de conivência passiva por parte do governo paquistanês em relação aos talibãs. De uma maneira que eles tiveram sempre essa facilidade, essa permeabilidade na fronteira. E o resultado agora está aí. Os afegãos que, de outras etnias, de outros grupos, de outras ideologias, que se juntaram às forças invasoras, estão literalmente pagando o pato. Porque o problema agora é o que fazer com essas pessoas. Quer dizer, aqui na Europa, por exemplo, existe uma resistência muito grande a recebê-los como refugiados, porque é um tema que está sendo mobilizado pela extrema-direita, com sua xenofobia, dizendo, de novo, vem esses refugiados aqui atrapalhar a vida europeia e trazer de novo a Covid e não sei mais o quê, e causar uma grande confusão por aqui, né? De modo que a situação é bastante dura para essa população. E a questão maior, se nós ainda temos tempo para falar disso, se refere agora ao futuro. O que vai acontecer? Como dizia o padre Vieira, lá no século XVII, embora por motivos diferentes dos nossos, a história mais importante é a história do futuro. Né? O que pode acontecer no Afeganistão com a hegemonia, agora no momento, dos talibãs? Mas, Flávio... Mudaram os talibãs? Desculpe, vai Não, lá. não, tudo bem. É porque é muito importante a gente falar de futuro, mas eu gostaria muito de pontuar uma coisa anterior, que tem a ver com o que você falou inicialmente. Eu achei muito interessante essa perspectiva da base de apoio popular, até considerando uma certa previsibilidade do que aconteceria, pelo menos foi dito isso, e a própria declaração da Angela Merkel, essa semana, que chegou a dizer o seguinte, que não houve resistência do governo, do exército, justamente por essa desidratação que você disse, mas acho que tem outras coisas. Eu queria que você comentasse esse aspecto da declaração da Angela Merkel e até da própria declaração do Joe Biden, que lavou as mãos, né? Olha,
O que, como vocês já pontuaram, o que surpreendeu no caso da queda de Cabul não foi a queda, foi a velocidade. Porque ninguém previa, pelo menos aqui na Europa, nem Angela Merkel, nem o Biden, nem ninguém mais, que isso acontecesse assim, em 2 semanas desde o começo da ofensiva final por parte dos talibãs. Falava-se até na possibilidade da duração de 3 meses para que eles tomassem Cabul, etc. O fato é que tudo derreteu. Primeiro por isso, porque o governo afegão era uma fantasmagoria. E ele não tinha apoio popular nenhum. Tratava-se de um governo completamente atravessado pela corrupção, tratava-se de um governo que tinha um exército numeroso, com armamento extremamente moderno, frente ao armamento mais tosco dos talibãs, porém sem motivação para a luta, sem apoio da população para lutar. De modo que o que aconteceu foi assim, um grupo extremamente aguerrido, convicto, ao ponto do fanatismo religioso, né, enfrentou uma tropa e um governo completamente desmoralizado internamente no seu próprio país, sem apoio da sua população. Né. De modo que o comentário da chanceler Angela Merkel, né, ele se enquadra dentro desse contexto. Agora, é necessário sublinhar, ao mesmo tempo, que, mais uma vez, os Estados Unidos, o governo norte-americano, não esse governo do Biden apenas, que vai pagar o pato por essa história toda, mas desde lá, os governos do século XX, até passando pelo governo do Bush, que foi quem promoveu a invasão do Afeganistão, o governo do Obama, que perdeu a oportunidade de sair do Afeganistão, e o governo do Trump, que afinal foi quem negociou com os talibãs, passando por cima do governo afegão de Cabul, né, a saída das tropas dos Estados Unidos e de seus aliados, né, esses governos todos simplesmente promoveram fantasmagorias, quimeras. Diziam que o Afeganistão tinha um exército fabuloso, não tinha. Que eles iam montar uma resistência, uma organização, nada funcionou, nada existia a esse respeito. Essa fantasmagoria que os Estados Unidos montaram no Afeganistão se somou a todas as outras. Aquelas, por exemplo, das intervenções no século XX, do apoio às ditaduras na América Latina, de defesa da democracia, era tudo conversa, era tudo retórica. Na verdade, era a defesa dos interesses das corporações norte-americanas e do governo norte-americano naquela época, na Guerra Fria, hoje da suposta guerra contra o terrorismo, né? E outras guerras, enfim, que só favoreceram aquilo que o próprio presidente conservador Dwight Eisenhower, lá nos anos 50, chamou de o complexo industrial militar dos Estados Unidos. E com isso eles arrastaram, inclusive, mais uma vez, os seus aliados europeus e de outros recantos do mundo. Agora, Flávio, voltando no final da sua primeira intervenção, o que esperar do futuro no Afeganistão? Olha, primeiro, isso vai depender dos próprios talibãs. Eles estão procurando apresentar uma imagem, digamos assim, mais modernizada, mais light, vamos falar assim, do seu futuro governo. Vamos ver se isso realmente vai ser criado. Há uma diferença, existem porta-vozes dando entrevistas em Cabul, falando que vão respeitar os direitos das mulheres, que não vão promover vinganças, e existem relatos algo confusos, é verdade, não confirmados completamente, de perseguições, assassinatos em cidades do interior do Afeganistão. Né? Eles dizem que vão respeitar o direito das mulheres, que não vão obrigá-las a usar burca, que elas poderão seguir o ensino até a universidade. Vamos ver se tudo isso será verdade ou não. Outra coisa, a guerra não terminou. Os talibãs eles têm o controle de quase todo o país. Não tem o controle da província de Panjshir, que fica no nordeste do Afeganistão, quase junto com a fronteira da China, do norte do Paquistão, aonde existe um grupo resistente e que promete que vai resistir ao governo dos talibãs. Então vamos ver também no que isso pode ou que vai dar.
Outra coisa, eles vão enfrentar uma situação extremamente difícil no plano internacional. As reservas talibãs nos bancos do antigo Ocidente democrático, digamos assim, não é? Estados Unidos, etc., foram congeladas. São 10 bilhões de dólares, pelo menos, só nos Estados Unidos. Existem outras reservas mais. Existem promessas de países aqui da Europa que vão interromper toda ajuda ao Talibã, ao governo Talibã, ao povo do Afeganistão, portanto, que vai ser penalizado mais uma vez, mas também existem outras declarações dizendo que eles não podem fazer isso, então também existe uma grande indecisão a esse respeito. E existe, do outro lado, uma expectativa sobre o que farão China, Paquistão, Irã e Rússia. Né? A China tem um interesse direto no Afeganistão em matéria de minérios, cobre e outros minérios que o Paquistão é rico. O Irã tem interesse na venda de commodities para os talibãs, mas vamos ver se eles têm dinheiro para pagar. Que pode significar, por exemplo, petróleo e outras coisas desse tipo. Né? A Rússia fica aguardando também a situação. Né? A antiga União Soviética foi aliada do governo comunista deposto naquela época pelos Mujahideen, o Talibã não existia ainda, né? Mas depois o governo que sucedeu os comunistas também foi deposto, depois que a União Soviética interrompeu a ajuda em 1992 a esse governo, mas a Rússia também está na expectativa do que vai acontecer. É claro que não interessa, sobretudo, nem a China, nem a Rússia, aparecer promovendo um governo fora das suas fronteiras que seja completamente contrário a direitos das mulheres, a perseguições do povo LGBTI, etc. Quer dizer, não interessa esse tipo de imagem. Porém, os interesses comerciais podem realmente prevalecer sobre essa situação, de modo que também estamos nessa expectativa. Né? Agora, que certamente a China, para usar um termo comum aí do Brasil, a China vai querer construir uma estrada vicinal, a sua nova rota da seda, que ela pretende estabelecer para chegar à Europa, ela vai fazer isso. E nós sabemos que a China é o protagonista do século XXI. E certamente o Afeganistão está nos planos do governo chinês. De modo que nós estamos diante de uma incógnita, o povo do Afeganistão está desejoso de alguma calma depois de todos esses anos de guerra, de sacrifícios, de desmandos. Né? É provável que eles queiram dar também um crédito ao governo dos talibãs, né, pelo menos durante algum tempo, né? De modo que estamos nessa situação de expectativa do que vai acontecer. Eu não acredito, assim, aí vou dar só uma opinião pessoal, eu não acredito que os talibãs vão desistir completamente da sua ideologia, da sua inclinação completamente radical, conservadora do ponto de vista religioso. Porém, eles provavelmente vão ter que se adequar a essa realidade de se colocar nessa situação internacional agora de administrar um país empobrecido, degradado pela ocupação tão longa dos Estados Unidos e dos seus aliados, com vários aspectos da sua vida institucional completamente destruídos, não é? E eles também vão ter que se reorganizar diante dessa realidade. Esperemos que o povo do Afeganistão tenha pelo menos algum tempo de paz para poder se organizar e decidir o que querem, afinal, do seu país. Sem dúvida, é o que todos nós esperamos, que essa crise humanitária não se estabeleça, né, da questão da saída dos cidadãos, e vamos esperar por um desfecho mais adequado. Até porque, como você disse, né, professor, eles têm também que se atualizar porque os tempos são outros. E com isso, quero agradecer demais o professor Flávio Aguiar, diretamente de Berlim, falando conosco. O Flávio Aguiar, que também é jornalista, professor de literatura brasileira e escritor. Flávio, prazer imenso falar contigo e até uma próxima oportunidade. Foi um grande prazer falar com vocês, com os ouvintes e telespectadores aí da TVT, da Rádio Brasil Atual, etc.
E aproveito para mandar um grande abraço a toda a equipe com quem eu convivi por tantos anos. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade, como você disse. Esperemos até que com assuntos mais agradáveis. Com certeza. certeza. É isso. Obrigada. Abraço. Abraço dado.